40. Glória a Deus. Estava eu orando a Deus, pedindo uma palavra, e já tem alguns dias que nós estamos em um propósito, e o Senhor tem falado conosco assim de forma poderosa. Deus tem respondido às orações da igreja, Deus tem respondido às nossas orações, e eu tenho certeza, você que está aqui hoje é um motivo de oração. Amém? Você é um motivo de oração. A arte não quer abrir, mas amém, glória a Deus por isso. Em Isaías, no capítulo 40, a partir do verso de número 8, convido os irmãos a abrir, aqueles que trouxeram a sua Bíblia, aqueles que não trouxeram, está sendo projetado. Em Isaías, no capítulo 4, no verso de número 28 ao 31, diz desta forma: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mais uma vez o 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor Pai, ó Deus, como mencionado, Criador de todas as coisas, até dos confins da terra, nós estamos na sua casa, ó Deus, nós estamos diante de tuas mãos e colocamos, ó Pai, a nossa vida, o nosso espírito agora, ó Deus, diante de ti. Ó Deus, oramos para que o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, fale conosco aquilo que nós necessitamos ouvir nesta noite, fale conosco, ó Deus, aquilo que vai quebrantar a nossa alma, aquilo que vai falar diretamente ao nosso coração. Fale conosco, ó Deus, aquilo que nós estamos almejando que o Senhor fale durante a semana toda, como um encontro tão aguardado ao qual chegou o dia. E esse dia é hoje, esse dia é agora. E pedimos que o Senhor fale conosco, Pai. Fale conosco aquilo que emana do Teu Espírito, ó Pai, nesta noite. Por isso eu te peço, ó Deus, como servo, ministro, ó Deus, da Sua palavra, que o Senhor tire dos nossos ouvidos agora todos os comichões, ó Pai, que atrapalha e embaralha, e que não deixe, ó Deus, escutar o que o Senhor tem para falar. Aquilo que atrapalha de ouvir a sua voz. Ó Pai, tira dos nossos olhos as escamas, que ao cair essas escamas, Pai, nós possamos enxergar a sua glória. Ó Pai, ver a sua presença, sentir a sua presença. Por isso, Pai, no nome de Jesus nós oramos e pedimos que o Senhor tire do nosso coração a pedra, aquela, ó Deus, que não deixe sentir a sua palavra, que não deixe a tua palavra ser germinada, ó Pai, no nosso coração.
A palavra chega, mas ela não germina. A palavra chega, mas ela não brota. A palavra chega e ela não floresce. Tira essa pedra, ó Pai, e coloca um coração de carne. Ó Pai, um coração voltado à sua palavra. Por isso, Pai, nós queremos ouvir, guardar, aprender e praticar a sua palavra todos os dias. Por isso, no nome de Jesus, nós oramos e pedimos que o Senhor permaneça no nosso meio. Nos versos antes, no texto ao qual nós lemos, Pai, diz que o Senhor se assenta no globo da terra. Papai, diz que na tua palavra que o céu é o teu trono e a terra é o estrado onde um Senhor coloca os pés. Nós temos a mais absoluta certeza que não só os pés do Senhor estão nesse lugar, mas toda a sua presença. Nós temos a mais absoluta certeza, aleluia, que os teus ouvidos estão atentos às orações que são feitas neste lugar, pois na própria palavra do Senhor diz que este lugar é casa de oração. É aonde nós nos encontramos, é aonde nós oramos, é aonde nós buscamos ao Senhor, é aonde nós nos encontramos com o nosso Pai, é aonde nós colocamos diante de Ti todas as nossas petições e necessidades, Pai. Por isso, em nome de Jesus, fale conosco. Não deixe que nenhum dos que aqui estão venha sair da mesma forma ao qual entraram, ao qual chegaram, mas venham sair muito mais crentes na sua presença, crendo mais no Senhor, cheios do teu Espírito, Pai, flutuando na tua presença, ou como o texto mesmo disse, voando, ó Deus, com asas como águias, Pai, flutuando na tua presença, voando em direção a Ti, leves, cheio do Teu Espírito, sabendo que o Deus ao qual eles servem é Criador de todas as coisas e está em todos os lugares. Por isso, Pai, no nome de Jesus nós oramos e continuamos acreditando, crendo no Teu poder, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e glória a Deus. Os amados podem se assentar. Amém. 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 Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Meus irmãos, glória a Deus. Amém. No texto ao qual nós lemos, Isaías, no capítulo 40, é um texto muito conhecido. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram várias pregações e que todas as pregações falaram muito ao seu coração. Pregações que já trouxeram analogias sobre a águia, né? Como que ela faz, o processo de sofrimento. Mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela mesmo diz, né? Que ela se renova a todo dia. E eu tenho certeza que essa é uma palavra para mim e para você. Quando eu disse no início que nós temos orado, que a igreja tem orado, nós temos orado e a igreja tem percebido, eu não falo só essa igreja, mas num contexto geral, precisando de um renovo da parte do Senhor. Amém? A igreja ela tem tido necessidade. Aí alguém pode pensar, mas a igreja já não tem a presença do Senhor? Tem. Mas a gente almoçou ontem, a gente almoçou hoje de novo. Você tomou café ontem, hoje você precisou tomar de novo. Você precisa se alimentar todo dia. A gente não alimenta só uma vez e tá bom, né? Seria bom. Mas nós temos que nos alimentar para manter o corpo físico funcionando todos os dias e corretamente. Se alimentar corretamente que é o mais difícil. Pois bem,
E nessas orações ao qual nós temos feito e sentido essa necessidade, é porque verdadeiramente a igreja ela está sentindo sede. E a igreja ela tem que sentir sede da presença de Deus todo dia, constantemente. Nunca você pode se sentir saciado. Não, cheguei no ponto que para mim tá bom, não quero mais a presença de Deus, senão eu vou transbordar. Ninguém pensa dessa forma. Quanto mais você busca a presença de Deus, mais você quer e mais você sente que você não tem. Quanto mais conhecimento de Deus você busca, mais você entende que você não sabe nada. Essa é a realidade. Então, quando Deus trouxe essa mensagem ao meu coração, e eu estava ali atrás, e quando eu vi o louvor sendo ministrado, da forma que foi ministrado, da forma que foi feito, e a canção que foi ministrada, isso traz um refrigério para a alma, porque você percebe que Deus ele está no meio. Deus ele está falando. Deus ele está falando. O jarro de água para saciar a sede está passando na igreja. Mas só vai beber e participar quem estender as mãos para encher, para tomar. O jarro está passando, mas se você tiver com a mão parada, o anjo vai chegar, abre a boquinha, meu, deixa eu dar na sua boca aqui. Não bebe a força, igual você faz com seu filho. Não. Tem que ser voluntário. E qual a mensagem de Deus para nós hoje em Isaías 40, a partir do verso de número 28? Em Isaías 40, no verso de número 28, a partir do capítulo 40, ele fala a famosa mensagem de consolo, de renovo, para aqueles que tinham saído do exílio pós-exílio. O livro de Isaías é um livro fenomenal, fantástico. Ele fala de juízo, mas fala de consolo. E quando ele chega aqui nesses versos, ele diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Imagina você passar por um período ao qual você perdeu toda a sua referência de povo, de nação, de Deus, ao qual você tinha sido oprimido, seus antepassados, ao qual você tinha sofrido N injúrias, ao qual você até mesmo alguns conseguem até imaginar por que isso aconteceu, por que Deus permitiu isso acontecer, e alguns realmente a gente entende no contexto histórico que cansa, que fadiga. Às vezes você tentar por longos anos, por muitas vezes, aí chega um certo ponto que você já não aguenta mais, você está fadigado, você está cansado, você está exaurido, você está exausto. Então, quando Isaías vem dizer isso a este povo, ele vem dar uma injeção de ânimo para aqueles que ainda resistiam. Ele vem dar uma injeção de ânimo para eles. E no texto, ele justamente fala de um renovo e de um cansaço que verdadeiramente existe. Quantas vezes aqui os crentes mais antigos, que já passaram por N denominações, não ouviu alguém falar quando você estava abatido, você já não tinha mais vontade de ir ao culto, alguns achavam que você estava até desviado, né? Em uma igreja com 40, você acha um que vai te dar um apoio e entender o que você está passando. Nem tudo é pecado. Nem tudo, é porque não quer nada com Deus. Nem tudo é porque não busca. Nem tudo. Às vezes a exaustão chega de tanto você fazer, a exaustão chegou. De tanto buscar, às vezes a exaustão chegou. De tanto se dedicar a alguma coisa, o cansaço veio. E o cansaço é tão verdade que ele fala até sobre os jovens.
dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. É uma fadiga que não chega só no idoso, que está há 40 anos no ministério, que está há 60 anos no ministério, que já tem 100 anos no ministério. Não, é um cansaço que chega para o jovem, que chega para o idoso, que chega para o jovem, para o adolescente. É um cansaço espiritual que te fadiga e que às vezes você não tem vontade demais de vir ao culto. Você não tem vontade mais nem de orar, de vir ao culto é o extremo. Porque para vir ao culto ainda precisa de um esforço físico, de um esforço mental para você vir ao culto. Você tem que botar na sua mente que o culto vai ser bom. Você tem que fazer um esforço físico de se arrumar, de tomar um banho, de vir caminhando, de trazer criança no colo. Né, minha irmã Tatiana? É um esforço físico. Não é, José Maria? O José Maria chega aqui, às vezes, parece que ele tomou banho ali na esquina. Parece que ele estava passando e a irmã Fabiola jogou um balde de água sem querer lá de cima, em cima dele. Parece que sem querer caiu um balde de água nele, ele chega aqui pingando. É um esforço físico ou não é, meu Tiago? É um esforço físico. Para tudo isso precisa de esforço. Então, quando o abatimento espiritual chega, para você continuar caminhando, o seu esforço ainda é muito maior, porque você está sem motivação. Se eu estou com sede, eu sei que existe um poço de água ali no carro do nosso comandante Hamilton. Se eu estou com sede, a minha motivação, mesmo cansado, mesmo sem andar, mesmo se rastejando, é ir lá beber água, porque eu sei que lá tem. Se eu estou com sede. Agora, se eu não estou com sede, se eu estou saciado, e eu sei que lá tem água, para que eu vou me esforçar de ir lá, sendo que aqui eu estou saciado? Eu só vou começar a me esforçar a chegar lá, quando eu começo a sentir sede. Então, até para a caminhada, você precisa não só do esforço espiritual, mas também físico e emocional para continuar caminhando. Por isso que quando Isaías entregou essa mensagem, ou o profeta que escreveu esse texto, escreveu essa mensagem, porque segundo alguns estudiosos, houve outros, o livro de Isaías não foi escrito numa época só, foi em algumas épocas, e algumas pessoas participaram, alguns outros profetas. Escreveu esse texto para aqueles que lá estavam, justamente porque eles estavam cansados, eles já não suportavam mais a caminhada, eles já não suportavam mais o que sofreram tanto, já estava pronto para jogar a toalha. Um esforço que chega em você, um esforço que chega em mim, mas é um cansaço que você também sente, que eu sinto, que eu já senti, e que realmente às vezes não dá vontade nem de sair de casa. Você pega a Bíblia para ler e você não tem mais ânimo. Não é assim? Você pensa em sair de casa, já é 7, vai dar 7 horas, vou chegar lá tarde, não vou mais não. Você perdeu a motivação de vir. Você perdeu a motivação de cultuar a Deus em casa. Porque na sua mente, ou o que está acontecendo, bloqueou tudo e você acha que não está acontecendo nada. Está a mesma coisa, está normal. Mas isso é frequência de vidas, de situações que tem passado durante todo esse período que te abateu, que te entristeceu, que te magoou. Às vezes é uma palavra proferida, às vezes é um gesto, às vezes é um problema realmente pessoal, às vezes que a gente olha e acha que não tem solução. São as dificuldades que parece que não acaba nunca. Você resolve uma, aparece duas. Você resolveu as duas, tem mais 3 na porta batendo. Aí você resolve as 3, tem 4 chegando. Aí quando você acha que está tudo bem, agora sobrou uma graninha. Aí, pum, acontece alguma coisa, uma doença, o carro quebra, estoura alguma coisa, aí vai tudo embora de volta. A saúde estava boa agora, amanhã já está ruim. E as coisas não melhoram, as coisas vão piorando, e isso vai te abatendo, te abatendo, te abatendo, e você não vê melhoras. E isso vai te decepcionando, e você vai queimando força, você vai queimando energia, e você vai correndo, e você vai se dedicando, e o ano vai passando, vira mais um ano, vira 2 anos, e aquilo vai acontecendo, chega uma hora que você está exausta, você não consegue mais se levantar.
para continuar caminhando. Aí vem uma palavra dessa para nós, e diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E a vida do crente, irmão, é uma vida árdua. Não existe um super-homem cristão que vai suportar tudo até Jesus voltar e está tudo bem. Não. Você é um ser humano que come arroz e feijão como eu como outros por aí comem, e você passa suas dificuldades, você passa suas necessidades. Se você não passa uma dificuldade financeira, você passa emocional. Quantas vezes você se sentiu sozinha dentro de casa, orando, chorando no quarto, no banheiro, ninguém viu? Aí parece, olha para a pessoa, nossa, ele está rindo, ele vive rindo, ele é legal, ele é bacana, parece que a dificuldade nunca está perto dele, mas só Deus sabe o que esse está passando dentro do coração dele, só Deus sabe. Aí chega uma hora que não aguenta, chega uma hora que o cansaço vem, aí não existe palavra de pastor, não existe um abraço de um irmão, não existe uma academia para você malhar, não existe um suplemento que você vai tomar e acordar do nada, não vai, irmão. Aí só quem pode renovar isso dentro de você é o Espírito Santo de Deus, irmão. Que ele vem em você sozinho, quando você está sozinho, e te renova. Aí você entende de novo, agora entendi isso. E você, aquilo te dá força, te dá ânimo para você continuar caminhando. E isso te dá força, te dá ânimo para você continuar voando na presença de Deus. Porque a vida do crente, ela é desafiadora todo dia, irmão. Você pode estar com a geladeira cheia, você pode estar rodeado de amigos, você pode estar com a saúde 1050%, você pode ter todas as coisas favoráveis ao seu favor, mas espiritualmente falando, a luta é todo dia, e uma hora você vai cansar, e eu vou te falar, isso é normal. Por muito e muito tempo, eu mesmo fui ensinado, vou falar por mim, que você tem que ser forte, e tem. Que você não vai passar por luta, mas você vence. Sim, eu acredito. Que você não pode esmorecer, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo. Realmente você não pode. Mas a gente não aprende. E eu nunca ouvi, desde adolescente ou de jovem, desde quando eu visitava depois de jovem com meus 20 anos na igreja, alguém falar, não, Giliardi, você é um ser humano, cara. Você vai errar, mas você também vai acertar. Você é um ser humano cheio de altos e baixos. Vai ter dia que você não vai querer vir para a igreja, vai ter dia que você não vai querer nem saber de Jesus mais. Mas saiba você que ainda assim, Jesus vai querer você todo dia. Vai ter dia que você não vai conseguir mais andar, desanimado, mas Jesus vai te levar no colo. Então, quando a gente ouve um texto desse, a gente percebe que não é um texto dito por uma época distante, 600, 400 anos antes de Cristo, ou 700 anos antes de Cristo. É um texto dito para nós agora, no dia de hoje também. Paulo dá uma referência a essa corrida em Coríntios, que ele fala que a vida do crente deles é referência de um atleta. Que nos estádios, quando os atletas correm, é para alguém chegar em primeiro. E toda corrida que você faz, você chega cansado. Normal. Mas nós que estamos aqui hoje, que está cansado de um dia, cansado de uma luta que parece que você não vence nunca, entra ano e sai ano e aquela luta está ali, te perseguindo. Entra ano e sai ano, aquela situação parece que não muda e você está prestes a desistir. Você está prestes já a jogar para o alto e até parar de caminhar. A palavra de Deus para você hoje, para mim hoje, é que Ele está renovando as suas forças. Ele está te renovando.
Quem aqui no meio de nós um dia, sentado na mesa em qualquer momento, conversando ou pensando, não pensou em parar? Ou às vezes nem começar a caminhada. Eu sou um dos primeiros. Quantas vezes, irmão, decepção religiosas, decepções ministeriais, decepções e mais decepções e decepções e decepções. Eu mesmo já fui muita decepção para alguém. Mas aí vem Jesus com sua eterna misericórdia e renova as nossas forças. E renova, irmão. Às vezes você vem no culto, o culto está meio apático. Porque quem aqui já teve esgotamento físico? Muitos já tiveram esgotamento físico. Esgotamento físico vem de um excesso de exercício. Você gastou mais energia do que recebeu. Você trabalha demais, estuda demais, se dedica demais em muita coisa. Aí chega uma hora, você já não dorme bem. Você já passa uma noite acordado, aí depois você passa duas, aí você dorme bem numa noite, na outra você já fica mais duas sem dormir. E o esgotamento físico vai chegando e você não vai percebendo. Chega uma hora que aquilo não aguenta mais. Uma má alimentação, come muito, mas pouco nutriente. Come toda hora, mas come pouco, o que te faz bem. E isso vai te fazendo mal. Espiritualmente, quantos no meio de nós? A gente vem no culto um dia, aí você sai do culto, parece que a energia que você tinha, você deixou ainda mais um pouquinho na igreja, você saiu mais descarregado ainda. Aí você já chega em casa, já pega os problemas da casa, tinha um trem fora do lugar, outro ali, já gasta mais um pouquinho. Aí no outro dia de manhã, mais problema, e aquilo vai te desgastando. Aí você já orava meia hora, já não ora mais 10 minutos, aí os 10 minutos que quem orava já não ora mais. Aí você já não tem nem mais prazer de botar um louvor para ouvir, você já não consegue nem mais ouvir uma ministração, você não consegue mais ler uma Bíblia, ler um versículo, e isso vai acontecendo, aí quando você pensa, o esgotamento espiritual chegou. Aí você quer saber quando você está com o seu esgotamento espiritual já no nível que você está pronto a desistir? Você fica apático num culto. Para você tanto faz, cantando ou sem cantar, a música que está ministrando, a palavra que está lendo. Você está olhando ao relógio, esperando a hora para ir embora. Você já não conversa mais sobre coisas de igreja com ninguém? Você já perdeu a motivação de vir ao culto? Você já nem se arruma mais para Jesus, olha assim, pensa. Não, você já passa a mão no que tem, já calça e veste e vem de qualquer jeito. Para você, tanto faz, tanto fez, o importante é só ir. Você já está espiritualmente falindo. E é nesse momento que a gente precisa de um renovo. É nesse momento. Porque a gente se abastece a todo tempo de informações que vai minando a sua fé. Você já não acredita mais que Jesus opera milagres. Em uma oração de cura, em uma oração de transformação de alguma coisa, você já não faz nem questão de participar. Porque você já está nessa há tanto tempo, imagina, Deus não vai fazer nada. Tem oração, você já não vai mais. Vou lá, não muda nada. E espiritualmente estamos falindo. Estamos desmotivados. Estamos abatidos. Essa é a palavra. E para desistir, falta pouco para você parar a caminhada. Porque o tempo vai passando e você não vai vendo mudança. Há um tempo atrás, quando minha esposa ali que está, Larissa, já falei esposa, hein? Vai anotando. Quando eu falo Larissa, ela fala assim, Larissa, eu sou sua esposa. Vai anotando que é mais um ponto.
E ela comentando a respeito disso, aí eu falei, o que é que nós estamos fazendo para mudar? A gente espera a mudança nos outros? Ou ela tem que partir de nós? Seria fácil chegar para o Zé Maria, nossa Zé Maria, o culto hoje, né? Deus não falou nada. Chegar para o pastor, nossa pastor, hoje o culto, né? Foi mais ou menos. Mas o culto, ele começa aqui, em mim. Ele começa aí, em João Paulo. Ele começa aqui, na nossa irmã. Aqui, no tocador. Ali no diácono, na diaconisa, nos irmãos. O culto, ele é coletivo aqui dentro. Se eu quero mudança, eu vou orar para Deus me mudar. Porque o problema pode estar em mim. E se todo mundo orar para Deus mudar, porque o problema está em cada um, Deus vai mudar todo mundo. E se todo mundo mudar, todo mundo passa a sentir a presença de Deus de novo. Todo mundo passa a ouvir a voz de Deus de novo. Todo mundo passa a andar na presença de Deus de novo. Todo mundo passa a sentir algo novo de Deus todo dia. Então, quando Deus vai renovar, eu não posso ficar esperando que Deus vai renovar Larissa. Deus tem que me renovar. E Larissa não pode ficar esperando que Deus vai renovar o Alain. Não, tem que renovar ela. E o Alain também. E o João Paulo também. E o pastor também. E todo mundo aqui também. Porque, querendo ou não, a caminhada, irmão, você querendo ou não, ela é motivacional. Você tem que ter um motivo para continuar caminhando. Você tem que ter um motivo. Se você não tiver um motivo, a sua razão é nula. Você não tem razão nenhuma. Você não tem motivo para continuar caminhando. Você tem que ter uma razão. Qual é o seu motivo de continuar caminhando na presença de Deus? Qual é o seu motivo de se arrumar em casa, de botar a sua roupa, de pentear, passar o seu perfume e vir aqui? Qual é o seu motivo de sentar nessa cadeira? Qual é o seu motivo? Você tem que ter uma razão. Se você sai de casa pensando, não, eu vou, porque Deus tem que mudar a minha vida, Deus tem que mudar a minha trajetória, Deus tem que mudar o meu casamento, o meu trabalho, o meu filho, Deus tem que mudar. Esse é o motivo, irmão. Crê, continua crendo, acredita, porque Deus faz. Eu sirvo um Deus que eu sei que faz, eu tenho certeza disso. Eu já falei isso inúmeras vezes, em inúmeras pregações, em muitos lugares. Pode vir um homem mais inteligente do mundo falar comigo que Deus não existe e me provar fisicamente, cientificamente, fazer cálculos, fazer tudo que ele quiser, ele não me convence. Sabe por quê? Porque Deus faz o sobrenatural comigo. E só quem faz o sobrenatural com alguém é Deus, irmão. É Deus, só Deus que pode curar uma enfermidade que ninguém sabia que você tinha. E se Deus faz isso em você, quem vai te convencer ao contrário, irmão? Ninguém te convence ao contrário. Porque Deus fez com você, foi com você que Ele fez. E quando você lembra dessas coisas, você te renova, isso te renova. O Espírito Santo de Deus, em vez de nós, está vendo? Eu ainda estou aqui, eu ainda trabalho, eu ainda faço. Então, se você está prestes a desistir, não para, continua crendo, não deixa a apatia tomar conta de você. Jesus continua trabalhando e fazendo, e operando, e renovando, e transformando vidas. Deus continua fazendo, irmãos. Ele é o mesmo. Aleluia. Tem uma frase do Hernandes Dias Lopes que ele diz que a gente só vê o tamanho das nossas dificuldades, quão grandes elas são, porque nós temos uma visão pequena de Deus. Nós temos uma visão pequena de Deus. Quanto mais próximo de Deus a gente chega, mais a gente consegue enxergar a sua glória, irmão. Quanto mais longe a gente está, mais difícil é o acesso. E às vezes nós estamos preocupados com tantas coisas e esquecemos que o principal na nossa vida é a presença de Deus, irmãos.
E eu estava ontem, ou foi hoje, meu filho vai lembrar. Eu estava ouvindo uma canção do Matos Nascimento, que o rapaz ao qual eu trabalhava para ele ainda adolescente, eu tinha 15 para 16 anos, ele cantava essa música todo dia, irmão. Eu aprendi a cantar sem saber quem cantava. Aí eu estava ouvindo, cara, me veio ele na mente na hora. Foi um grande responsável pela minha conversão. E a canção era: irmãos amados, quanto tempo tem chorado, tantos problemas assolando as nações, enfermidade, desemprego, muita fome, gritos de guerra, desespero, aflição. Mas ainda existe solução para o seu problema. Entregue a Cristo e Ele pode resolver. Receberás a tua bênção hoje mesmo, e no seu rosto um sorriso há de ter. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Cara, eu ouvi o olho encheu d'água. E toda vez que já tinha tempo que eu não ouvi isso, muito tempo. Aí quando eu ouvi, cara, a primeira coisa que veio na mente foi ele cantando do meu lado o dia todo esse negócio. Mas aí eu falo, ele foi um grande responsável pela minha conversão. E ele também é um dos motivos ao qual, por mais que eu baqueei, tropecei, rastejei, ralei joelho no chão, tropeçando e caminhando e me arrastando, nós estamos aí até hoje. A fé às vezes abalou, a fé às vezes estava mais forte, o desânimo às vezes chegou, o desânimo na maioria das vezes foi embora, mas nós estamos aí, com as forças renovadas para a glória do Senhor. Aleluia. E uma coisa é certa, meus irmãos. Uma coisa é certa. Deus nunca, jamais vai desamparar um dos filhos seus. Nunca. Não sei qual é o motivo que você desanimou. Eu tenho muitos que já me fizeram desanimar. Não sei qual foi o motivo que te fez pensar em parar de caminhar, mas uma coisa é certa: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e com asas como águias voarão. Que o amor de Deus, irmão, ele possa brotar no seu coração de uma forma, e agora você possa sentir a presença de Deus te enchendo da planta dos pés ao alto da sua cabeça. Saiba que todas as suas situações estão nas mãos de Deus. E se você precisava de um motivo para continuar caminhando, continuar buscando, esse motivo é Jesus, irmão. Só Ele pode mudar a sua vida. Só Ele pode mudar a sua situação. Só Ele pode mudar as suas circunstâncias. É só Ele, irmão. É só Jesus que pode enfiar a mão dentro do seu coração, assim, ó, e arrancar de lá toda a dor. Só Ele pode enfiar a mão lá e arrancar toda a angústia, sem ferir seu coração. Ele pode enfiar a mão lá dentro e arrancar toda a enfermidade que ia lá e te arrancar. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode tocar, irmão, você imagina. Tocar na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, é só Ele que pode alcançar lá, irmão. Você tem noção disso? É só Ele. Não sei qual é o seu problema, mas eu sei qual é a solução. E a solução é Jesus. Amém? Se coloquem sobre os vossos pés. Aleluia, glória
Glória a Deus. Senhor Deus e eterno Pai, ó Deus, se hoje estávamos esperando uma palavra de ânimo, estávamos esperando uma palavra de consolo, eu te peço, ó Deus, que fale mais em cada coração. Deus, que no nome de Jesus eles possam agora ter a ciência, a mais absoluta certeza, que o Senhor respondeu às orações ao qual foram pedidas a Ti, ó Pai. Fala comigo, ó Deus, eu preciso ouvir a Sua voz. Pai, eu preciso de um motivo para continuar. Senhor, renova minhas forças, pois eu estou abatido. Renova minhas forças, pois eu estou abalado. Aleluia! Deus, por isso eu tenho a mais absoluta certeza que o Teu Espírito, que está aqui no nosso meio, o Senhor está renovando a cada um que se encontra aqui, ó Deus. Ó Senhor, ainda em casa. Aleluia! O Senhor nos fez missionar, Pai. Elevou o nosso coração. Um cântaro cheio de água, Pai. Ó Deus, e esse cântaro passava pela igreja. Ó, aleluia! Ó Deus, ia renovando aqueles que a tocavam, Pai. E enchendo a Tua igreja com Tua glória. Por isso, ó Pai, renova. Renova, ó Deus, a vida de cada um que aqui está, que precisa de um renovo, de um refrigério. Estava cansado, já fadigado, pronto a parar, pronto a desistir da caminhada. Mas, Senhor, neste momento o Senhor vem trazer forças, vigor novamente, Pai. Vem trazer ânimo novamente. Vem trazer a este, ó Deus, a vontade de continuar buscando e caminhando. Pois o alvo é Cristo, o alvo é o Senhor. Por isso, ó Pai, cada motivo de oração que aqui está, ó Deus, o Senhor sabe, cada angústia, cada petição, cada necessidade o Senhor conhece. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor realize a vontade do coração desses, Pai. Faça um milagre na vida desses que aqui estão, ó Deus. Mostre a eles que Tu és Deus em Israel. Mostre a eles que Tu és Deus aqui neste lugar, Pai. Assim como o Senhor fez um milagre na minha vida por diversas vezes, e eu sou testemunha disso, pessoas são testemunha disso. Faz um milagre na vida dos que aqui estão, Pai. Eles creem na Sua palavra, por isso eles estão aqui, porque eles acreditam no Senhor. Eles acreditam no Deus de Israel, no Deus de Isaac, no Deus de Abraão, no Deus de Jacó, e acreditam no Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus que se faz presente. Eles servem ao Deus vivo, eles acreditam no Deus sobrenatural, Pai. Por isso, realize o desejo do coração deles, aqueles que vai exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome. Se é salvar vidas, salva. Se é transformar as pessoas, transforma. Se é mudar o próprio coração, mude agora. Transforme agora. Faça esse coração um altar ao Senhor, de glorificação ao Senhor, Pai. Toda angústia, toda mágoa, todo rancor, tudo aquilo que não provém de Ti, seja repreendido em nome de Jesus nesta noite. E renova, Deus, nos dê uma injeção de ânimo e renova nossas forças, porque eu também preciso, eu também necessito desse renovo. Continue abençoando a Tua igreja, a Tua casa, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e que o Senhor nos dê dias maravilhosos na Tua presença, nos dê uma noite abençoadíssima na Tua presença.
Eu te peço pessoalmente, visite o meu quarto durante a noite, Pai. Visite o quarto dos que aqui estão durante a noite. Se possível, faça eles sentirem o Senhor fazendo carinho na cabeça deles, Pai, enquanto eles dormem, fazendo afago enquanto eles dormem, que eles venham saber que o Senhor está lá com eles, que o Senhor está guardando a casa, que o Senhor está tomando conta deles enquanto eles estão dormindo. Mostre a eles, Pai, que o Senhor é o Deus na vida deles, que o Senhor é o Pai deles, é o cuidador deles, que venha renovar as forças deles nesta noite, que eles venham saber que o Deus de Israel está com eles, Pai. Continue os abençoando em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Por isso, abençoe a nossa vida. Nos entregamos diante de Ti, Pai, nesta noite, e abençoai-os em nome de Jesus, Pai. Amém. E glória a Deus. Aleluia. É nóis.